Dizem que a pior dor não é aquela que te faz gritar, mas a que te deixa em silêncio. Eu descobri isso numa quinta-feira ensolarada de dezembro, enquanto o ventilador girava preguiçosamente no teto do meu quarto em Curitiba, cidade onde o clima parecia mudar de humor mais rápido que minha mãe. O celular vibrou na mesinha de cabeceira logo cedo, me arrancando de um sono inquieto. Era uma notificação do Instagram. Normalmente eu ignoraria, mas algo me fez abrir. Foi quando o chão pareceu desaparecer sob meus pés. Na tela, minha irmã Fernanda sorria ao lado dos meus pais na sala de embarque do aeroporto Afonso Pena. A legenda dizia: "Começando as férias em família. Salvador, estamos chegando." A data mostrava que havia sido postado há 5 horas. Olhei novamente para ter certeza de que não estava vendo coisas. Passei o dedo pela tela. Ampliei a imagem. Era real. Minha família, minha própria família, havia embarcado para uma viagem sem sequer me avisar. Sentei na beirada da cama, com o coração martelando no peito. Tinha que haver algum engano. Talvez fosse uma foto antiga? Não. Meu pai usava a camisa que eu havia dado no Dia dos Pais, 2 meses atrás. E minha mãe exibia o novo corte de cabelo que havia feito na semana passada. Era recente. Era hoje. Era real. Liguei imediatamente para o celular da minha mãe. Caixa postal. Tentei o do meu pai. Desligado. Mensagens para a Fernanda? Visualizadas, mas sem resposta. O apartamento ao redor de mim pareceu subitamente maior e mais silencioso. Caminhei até a cozinha, onde encontrei a cafeteira ainda quente. Haviam tomado café antes de sair. No balcão, um prato com migalhas de pão de queijo. Tinham feito questão de não me acordar. Eu, Carolina Santos, 32 anos, aquela que há 10 anos ajudava a pagar o aluguel daquele mesmo apartamento no bairro Água Verde. A mesma que comprava os remédios do meu pai desde que ele perdeu o emprego na metalúrgica durante a crise. A que abria mão de viagens com amigos para garantir que a mensalidade da faculdade particular de administração da Fernanda, 7 anos mais nova que eu, não atrasasse. Sentei-me à mesa da cozinha, aquela mesma onde tantas vezes ficávamos até tarde discutindo como pagaríamos as contas do mês. Quantas vezes eu havia dito: "Pode deixar, eu cubro isso." Quantas promoções no banco onde trabalho eu comemorei não pelo reconhecimento profissional, mas pela possibilidade de ajudar mais em casa. O aroma do café me lembrou das manhãs de domingo, únicas em que conseguíamos tomar café juntos. A toalha de mesa florida que minha mãe tanto estimava, presente de uma tia de Minas Gerais, parecia me encarar, como se também não entendesse o que estava acontecendo. Fui até o quarto dos meus pais. A cama estava arrumada, o armário entreaberto mostrava espaços vazios, onde antes ficavam as roupas. Na gaveta da cômoda, a carteira de trabalho do meu pai, e ao lado, o extrato do último pagamento que fiz do cartão de crédito dele. Aquele cartão que eu havia incluído como adicional do meu próprio para que ele não passasse aperto. No quarto de Fernanda, o perfume doce ainda pairava no ar. Sua escrivaninha tinha livros da faculdade empilhados e um porta-retrato com uma foto nossa na formatura dela. Eu sorria orgulhosa ao lado dela, segurando também o diploma. Afinal, sem minha ajuda, talvez aquele momento nunca tivesse acontecido. Voltei para meu celular e segui investigando as redes sociais. Encontrei mais fotos. Eles haviam planejado isso há semanas. Havia comentários de amigos desejando boa viagem, perguntas sobre o hotel onde ficariam. E em nenhum momento alguém perguntou: "E a Carol, não vai?" Era como se todos soubessem que eu não fazia parte daquilo. Como se eu fosse apenas a provedora, a pessoa que ficava para trás, mantendo tudo funcionando para que eles pudessem viver suas vidas. Meu celular tocou. Era Mariana, minha amiga de infância e vizinha do prédio ao lado. "Carol, tá tudo bem? Acabei de ver as fotos da Fernanda no aeroporto. Você não foi?" Senti minha garganta apertar. Como explicar algo que nem eu mesma entendia? "Não, Mari. Eu não fui convidada."
O silêncio do outro lado da linha disse mais que qualquer palavra poderia. Olhei para o calendário na parede da cozinha. Janeiro seria o mês de pagar o IPTU, e fevereiro traria a renovação do seguro do carro, que, embora estivesse no nome do meu pai, era usado principalmente por minha mãe e minha irmã, já que eu preferia o transporte público para ir ao trabalho no centro. Foi quando percebi que, enquanto eu vivia contando cada centavo para garantir o bem-estar da minha família, eles encontraram dinheiro para uma viagem em família. Uma família da qual, aparentemente, eu não fazia parte. Pela janela, vi o céu de Curitiba se transformando. O sol da manhã havia dado lugar a nuvens carregadas, típica mudança de tempo da capital paranaense. Em questão de segundos, começou a chover. O barulho das gotas batendo contra a janela parecia o único som capaz de acompanhar o tumulto dentro do meu peito. Mas, diferente do céu que logo clarearia novamente, algo dentro de mim havia escurecido de forma permanente. E enquanto a chuva lavava as ruas lá fora, eu me perguntava se havia algo capaz de limpar a mancha que aquela descoberta deixara em meu coração. O relógio marcava quase meio-dia quando finalmente consegui sair da cama. A chuva havia parado, mas o céu continuava nublado, como se acompanhasse meu estado de espírito. Arrastei-me até o banheiro e encarei meu reflexo no espelho. Os olhos inchados denunciavam que eu havia chorado até adormecer. Tomei um banho demorado, deixando a água quente escorrer pelo corpo enquanto tentava organizar os pensamentos. A água do chuveiro sempre teve esse poder sobre mim. Era como se carregasse embora um pouco das preocupações. Era um dos pequenos luxos que eu me permitia, especialmente depois que consegui trocar o chuveiro elétrico antigo por um modelo mais potente. Mais uma conta que saiu do meu bolso, lembrei amargamente. Voltei para a cozinha e preparei um café mais forte que o normal. Peguei na geladeira o último pedaço de bolo de fubá que minha mãe havia feito anteontem. A receita da vovó Olga, que veio de Joinville para Curitiba ainda jovem. Enquanto comia, lembrei-me das palavras que ela sempre dizia. Filha, a gente não é pau para dar sombra e depois ser queimado. Vovó faleceu há 5 anos, mas suas frases continuavam vivas em minha memória. O celular vibrou novamente. Era uma notificação do aplicativo do banco. A fatura do cartão de crédito acabara de fechar. Abri para verificar e, como suspeitava, lá estavam as passagens aéreas para Salvador. 3 passagens compradas no cartão que eu pagava. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que crescia como uma onda. Liguei a TV na Globo apenas para ter algum barulho no apartamento. Estava passando uma reprise de Vale a Pena Ver de Novo. Desliguei. Nem as tramas melodramáticas conseguiriam competir com o que eu estava vivendo. Decidi que não ficaria ali, afogando-me em mágoas. Vesti um jeans, uma blusa leve e saí do apartamento. O ar úmido de Curitiba depois da chuva tinha cheiro de terra molhada. Caminhei sem rumo pelo bairro, passando pela padaria Pão Dourado, onde o seu Antônio, um senhor português que morava no Brasil há mais de 50 anos, acenou para mim de dentro do estabelecimento. Bom dia, Carolina. Cadê sua mãe? Não veio buscar o pão francês hoje. Engoli seco. Ela... Viajou, seu Antônio. Ah, que bom! Férias em família fazem bem para a alma. Ele sorriu, sem perceber como suas palavras me atingiam como facas. Continuei andando até o Parque Barigui, onde costumava correr aos domingos. O parque estava relativamente vazio naquela quinta-feira, apenas algumas mães com crianças e idosos passeando. Sentei-me em um banco com vista para o lago e observei os cisnes negros deslizando tranquilamente pela água. Meu celular tocou. Era Rodrigo, meu chefe no banco. Carol, tudo bem? Estou preocupado. Você nunca falta sem avisar. Meu Deus! No meio de todo aquele turbilhão, eu havia me esquecido completamente do trabalho. Em 12 anos como funcionária do Banco Nacional, eu nunca havia faltado sem justificativa. Desculpe, Rodrigo. Aconteceu uma emergência familiar.
Devia ter avisado. Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Mordi o lábio, segurando as lágrimas. Rodrigo sempre foi um chefe compreensivo, desde que entrei como estagiária e fui subindo até me tornar gerente de relacionamento com clientes premium. Vou ficar bem. Só preciso de hoje. Amanhã estarei lá normalmente. Sem problemas. Qualquer coisa me avise. A Débora está cuidando dos seus clientes hoje. Débora. Minha colega que sempre fazia questão de comentar sobre como eu não tinha vida social. Você trabalha demais, Carol. Precisa sair mais. Conhecer gente. Se ela soubesse que eu trabalhava tantas horas extras porque precisava sustentar minha família... Um grupo de estudantes passou por mim, provavelmente alunos da PUC que ficava próxima ao parque. Eles riam alto, compartilhando alguma piada interna. Lembrei-me dos meus tempos de faculdade, quando fazia ciências contábeis à noite, depois do expediente no banco. Quantas festas e churrascos eu recusei porque precisava economizar. Quantos finais de semana passei estudando em vez de sair com amigos. Naquela época, Fernanda estava terminando o ensino médio. Lembro-me de sua formatura, do vestido azul que ela usou. Comprado por mim, claro. Dos meus pais orgulhosos enquanto eu ficava na plateia. Mais como uma tia coruja do que como uma irmã. Já naquela época eu era mais provedora que família. Uma senhora sentou-se no mesmo banco que eu, carregando uma sacola de compras do Condor, supermercado tradicional de Curitiba. Ela abriu um pacote de bolacha e ofereceu-me uma. Aceitei por educação. A senhora parece triste, moça, ela comentou enquanto dava migalhas aos pombos que se aproximavam. Problema com o namorado? Quase ri. Namorado? Meu último relacionamento havia acabado há 2 anos, quando Paulo se cansou de competir com minhas responsabilidades familiares. Você não tem tempo para nós, Carol, ele disse na última discussão. Sua família sempre vem primeiro. Na ocasião, defendi minha posição. Hoje, me pergunto se ele não estava certo. Não, senhora. Só problemas de família mesmo. Ah, família. Ela suspirou. É como dizia minha mãe. Família é igual a feijão. Só funciona sob pressão. Ela riu da própria piada. E não pude deixar de sorrir também. Quando voltei para casa, já era fim de tarde. O céu de Curitiba começava a ganhar tons alaranjados, trazendo aquele friozinho característico mesmo em pleno verão. No caminho, passei pela quitanda do Zé, onde comprei algumas frutas. O cheiro de jabuticaba me lembrou da infância no interior do Paraná, antes de nos mudarmos para a capital. Naquela época, morávamos em uma casinha simples em Londrina. Meu pai trabalhava na roça, e minha mãe vendia doces caseiros. A vida era difícil, mas éramos felizes e unidos. Quando me lembrava daqueles tempos, sempre pensava no quintal com pés de acerola e jabuticaba, onde Fernanda e eu brincávamos de casinha. As coisas mudaram quando meu pai decidiu tentar a vida na capital. Eu tinha 15 anos. Fernanda, apenas 8. Nos primeiros anos foi difícil. Meu pai conseguiu emprego na metalúrgica, mas o salário mal dava para o aluguel. Foi quando comecei a trabalhar como atendente em uma lanchonete depois da escola. Minha primeira contribuição para as contas da casa. Ao entrar no apartamento, senti novamente o peso do silêncio. Coloquei as frutas na fruteira. Aquela que comprei na feira de artesanato do Largo da Ordem no último inverno. Guardei a jabuticaba na geladeira, junto com o iogurte natural que minha mãe adorava tomar no café da manhã. Passei pelo quarto de Fernanda e notei a coleção de bichinhos de pelúcia sobre a cama. Alguns eu mesma havia dado de presente ao longo dos anos. Peguei um ursinho desgastado. Era o Sr. Pipoca, que dei a ela no seu aniversário de 10 anos, quando economizei meu primeiro salário como caixa do banco. Lembrei-me do rosto iluminado de Fernanda quando abriu o embrulho. É o mais lindo do mundo, Carol. Ela abraçou o urso e depois me abraçou também, tão forte que quase perdi o ar. Naquele momento, senti que valia a pena cada sacrifício. Que família era isso? Apoio incondicional, amor sem limites.
Devolvi o Sr. Pipoca à cama e fui para meu quarto. Sentei-me à escrivaninha e abri meu notebook. Entrei na minha conta bancária e comecei a verificar os extratos dos últimos meses. Como não havia percebido antes? Ali estavam os sinais: saques maiores do que o normal, compras em lojas de roupas, agências de viagem. Eles estavam planejando essa viagem há meses, usando o dinheiro que eu colocava na conta conjunta para despesas da casa. A realização caiu sobre mim como um balde de água fria. Não era apenas uma viagem impulsiva. Era deliberado, calculado. E eu, feito uma boba, continuava depositando dinheiro todo mês, acreditando estar ajudando minha família. Olhei para a estante ao lado, onde guardava minhas economias em uma latinha de paçoca Amor. Aquelas tradicionais, vermelhas. Ali eu guardava há anos o dinheiro para minha própria viagem, um sonho antigo de conhecer o Nordeste. Ironicamente, eles estavam agora em Salvador, lugar que eu tanto queria visitar. Meu celular vibrou. Era uma notificação do Instagram. Fernanda havia postado uma nova foto na praia do Porto da Barra, todos sorridentes com a legenda: "Primeiro dia de paraíso. Família tudo de bom." Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Não era mais apenas tristeza ou decepção. Era uma certeza cristalina de que, para eles, eu não era família. Era um caixa eletrônico humano. Naquela noite, enquanto o vento típico de Curitiba assobiava pelas frestas da janela, tomei a decisão que mudaria tudo. Eu merecia mais do que isso. Merecia ser mais do que apenas útil. Merecia ser amada. E pela primeira vez em muito tempo, adormeci pensando em mim, não neles. O dia seguinte amanheceu com aquela garoa fina tão típica de Curitiba, que mais parece uma névoa persistente. Acordei antes do despertador tocar, com uma clareza mental que não sentia há muito tempo. Era sexta-feira, dia de pagar o condomínio. Mais uma responsabilidade que havia assumido tacitamente. No caminho para o banco, peguei o ônibus biarticulado na linha expressa que cortava a cidade. O famoso ligeirinho, vermelho, estava lotado como sempre, mas consegui um lugar sentada. Coloquei os fones de ouvido e deixei que Maria Gadu preenchesse meus pensamentos enquanto a paisagem urbana passava pela janela embaçada. Ao chegar ao trabalho no centro, tentei manter a rotina normal. Sorrisos educados aos colegas, café da máquina, sempre fraco demais, mas ninguém reclamava. E a pilha usual de processos para analisar. Abri meu e-mail corporativo e encontrei uma mensagem de Rodrigo marcando uma reunião para discutir minha possível promoção a gerente sênior. Em outros tempos, essa notícia teria me enchido de entusiasmo. Hoje, só conseguia pensar em como um aumento significaria mais dinheiro para sustentar uma família que nem me considerava parte dela. "Bom dia, supermulher!" Débora chegou com seu costumeiro copo de café extra grande do Luca Cafés Especiais, a cafeteria gourmet que ficava na esquina. Ela sempre gastava quase R$ 20 em um único café, algo que eu consideraria um luxo desnecessário. Resolveu os problemas familiares? Mais ou menos, respondi vagamente. "Olha, estamos indo ao happy hour hoje no Avenida Paulista. Aquele bar novo no São Francisco. Você deveria vir." "Faz quanto tempo que não sai com a gente? 3 meses? 4? Débora estava certa. Eu raramente participava dos eventos sociais com os colegas. Sempre tinha uma desculpa. Precisava fazer compras para casa, levar minha mãe ao médico, ajudar Fernanda com algum trabalho da faculdade. "Talvez eu apareça", respondi, surpreendendo a mim mesma e a ela. A manhã passou num borrão de atendimentos a clientes e análises de investimentos. Na hora do almoço, em vez de comer a marmita que normalmente trazia de casa, hoje não havia nenhuma, obviamente, decidi almoçar no restaurante por quilo perto do banco. Peguei uma mesa sozinha e, enquanto saboreava um escondidinho de carne seca com purê de mandioca, verifiquei meu celular. Mais fotos da família no Instagram. Agora estavam no Pelourinho,
todos com chapéus de fitas coloridas, comendo acarajé. Fernanda marcou a baiana que vendia o quitute, Dona Ritinha, famosa entre os turistas. Na foto, meu pai fazia uma careta engraçada ao experimentar o molho de pimenta. Foi então que notei algo estranho. Deslizei para a próxima foto e vi minha mãe na Praça da Sé, segurando uma sacola de compras da loja das Lu. Das Lu? Aquela loja caríssima que fechou há anos? Não, não era possível. Aproximei a imagem e consegui identificar. Não era das Lu, era uma loja local com nome parecido, mas a sacola indicava compras de valor significativo. Meu estômago afundou quando percebi. Eles estavam gastando dinheiro que não tinham, ou melhor, que eu suava para ganhar, em compras frívolas. Mais um detalhe me chamou a atenção. No fundo da foto, parcialmente visível, havia um homem. Não conseguia ver seu rosto, apenas as costas, mas algo nele me parecia familiar. Quem seria? Um guia turístico, talvez? Voltei às fotos anteriores e percebi que o mesmo homem aparecia em várias delas, sempre meio escondido, como se evitasse ser fotografado. A inquietação cresceu dentro de mim. Terminei meu almoço rapidamente e voltei ao banco. Durante a tarde, enquanto atendia um cliente idoso que queria entender como funcionava o Tesouro Direto, meu celular vibrou com uma mensagem. Era de tia Cecília, irmã da minha mãe que morava em Campo Grande. Carol, querida, sua mãe me contou sobre a viagem. Que bom que vocês finalmente conseguiram realizar esse sonho de família. Aproveite, Salvador, é linda mesmo. Beijos. Encarei a mensagem perplexa. Minha mãe estava dizendo para a família que eu também estava na viagem? Por quê? Para evitar perguntas incômodas? Para manter a imagem de família perfeita? Respondi secamente. Tia, estou em Curitiba, trabalhando como sempre. Eles viajaram sem mim. 3 pontinhos apareceram, indicando que ela estava digitando. Depois sumiram. Apareceram novamente e finalmente. Como assim, Carol? Sua mãe me disse que vocês economizaram juntos para essa viagem há meses. Economizaram juntos? A indignação ferveu dentro de mim. O único dinheiro poupado havia sido o meu. O dinheiro que eu depositava mensalmente na conta conjunta, supostamente para despesas da casa. Tia, preciso desligar. Cliente me esperando. Bloqueei o celular e tentei me concentrar no trabalho, mas minha mente estava a mil. O que mais minha mãe estaria dizendo para a família? Que histórias estaria inventando? No final do expediente, contra todo o meu costume, decidi aceitar o convite de Débora e fui ao Happy Hour. O Avenida Paulista era um desses bares modernos que tentavam recriar a atmosfera paulistana em Curitiba, com decoração industrial e drinks com nomes de ruas famosas da capital paulista. Sentei-me à mesa com 5 colegas do banco e pedi uma caipirinha de maracujá. A primeira em meses. Deixei que a conversa fluísse ao meu redor. Fofocas de trabalho, comentários sobre o novo sistema que seria implementado, planos para o fim de semana. E você, Carol? Algum plano para o fim de semana? Perguntou Marcelo, um dos analistas do setor de investimentos. Acho que vou reorganizar algumas coisas em casa. Respondi vagamente. Nossa, sempre tão empolgante, brincou Débora, revirando os olhos. Você trabalha de segunda a sexta e nos fins de semana cuida da casa. Quando é que você vive? A pergunta me atingiu como um tapa. Quando é que eu vivia? 5 anos atrás, quando Paulo terminou comigo, ele disse algo parecido. Carol, você existe para trabalhar e cuidar da sua família. Onde fica você nisso tudo? Na época, defendi-me dizendo que amar minha família não era um fardo, era uma escolha. Mas agora, sentada naquele bar enquanto minha família curtia férias sem mim, a pergunta ecoava de maneira diferente. Meu celular vibrou. Era uma notificação do aplicativo do banco. Transferência realizada com sucesso. Meu coração acelerou. Eu não havia feito nenhuma transferência. Abri o aplicativo e vi. Minha mãe havia transferido R$ 2.000 da conta conjunta para a conta pessoal dela.
Dinheiro que eu havia depositado na semana passada para pagar o IPTU. Carol, tudo bem? Você ficou pálida, comentou Gabriela, a estagiária que sempre me olhava com admiração. Preciso fazer uma ligação rápida, disse, levantando-me. No corredor perto dos banheiros, tentei ligar para minha mãe. Caixa postal, novamente. Enviei uma mensagem no WhatsApp. Mãe, por que transferiu o dinheiro do IPTU? A mensagem foi entregue, mas não visualizada. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que crescia dentro de mim. Voltei para a mesa mais calma, mas com uma determinação crescente dentro de mim. Pedi outra caipirinha e me forcei a participar mais da conversa. Pela primeira vez em anos, falei sobre mim. Não sobre trabalho, não sobre responsabilidades, mas sobre coisas que gostava. Mencionei meu sonho antigo de conhecer Fernando de Noronha, meu gosto por filmes de terror psicológico, minha vontade de aprender a tocar violão. Caramba, Carol! Não fazia ideia que você gostava dessas coisas, comentou Débora, genuinamente surpresa. Você sempre parece tão centrada no trabalho. Há muitas coisas que vocês não sabem sobre mim, respondi, sentindo uma estranha libertação ao dizer isso. Saí do bar perto das 9 da noite, mais tarde do que havia ficado na rua em meses. No caminho para casa, decidi não pegar o ônibus. O céu estava limpo, a temperatura agradável, e queria caminhar um pouco, reorganizar os pensamentos. Passei pela Praça Tiradentes, coração histórico de Curitiba, onde casais namoravam em bancos e artistas de rua tocavam MPB. Um saxofonista executava Garota de Ipanema, enquanto turistas tiravam fotos. A cidade tinha sua própria beleza, e eu raramente parava para admirá-la. Ao chegar em casa, em vez de me jogar no sofá exausta como de costume, decidi fazer algo diferente. Peguei meu notebook e comecei a verificar todos os extratos bancários dos últimos 6 meses. A cada página, a raiva crescia dentro de mim. Ali estavam, documentados, todos os abusos financeiros. Pequenas retiradas que foram aumentando com o tempo. Compras em lojas que minha mãe e minha irmã adoravam. E, finalmente, 3 passagens para Salvador, compradas com meu cartão de crédito pessoal ao qual minha mãe tinha acesso para emergências. Continuei investigando e descobri algo ainda mais perturbador. Acessei o e-mail da família, aquele que todos usávamos para contas compartilhadas, e encontrei reservas de hotel, não para 3, mas para 4 pessoas. A 4ª pessoa era identificada apenas como Sr. Oliveira. Quem era esse Sr. Oliveira? O homem misterioso nas fotos? E por que estava viajando com a minha família? Abri o Instagram novamente e analisei mais atentamente as fotos. Em uma delas, consegui ver parcialmente o perfil do homem. Havia algo familiar nele que não conseguia identificar. E então, como um raio, a verdade me atingiu. Busquei no álbum do meu celular uma foto antiga, de uns 10 anos atrás. Era uma foto do churrasco de inauguração deste mesmo apartamento. E lá estava ele, ao lado do meu pai, Cláudio Oliveira, o antigo chefe do meu pai na metalúrgica. Cláudio havia sido demitido na mesma época que meu pai, quando a empresa reduziu o quadro de funcionários. Mas, diferente do meu pai, Cláudio recebeu uma indenização substancial. E agora, aparentemente, estava financiando parte da viagem da minha família. Mas por quê? Por que esconderiam isso de mim? E por que me excluiriam completamente? Enviei uma mensagem direta para Fernanda no Instagram. Quem é o homem que aparece nas fotos de vocês? É o Cláudio Oliveira. A resposta veio quase instantaneamente, o que significava que ela estava online. Como você sabe, era para ser surpresa. Surpresa? Que tipo de surpresa envolvia excluir a filha mais velha de uma viagem em família? Que surpresa, Fernanda! Me deixar de fora da viagem? 3 pontinhos apareceram e desapareceram várias vezes. Finalmente, não era para você descobrir assim. A gente ia te contar quando voltasse. Contar o quê? A resposta demorou quase 5 minutos para chegar.
Mamãe e o tio Cláudio estão namorando, Carol. Há quase um ano. Papai sabe e aceita. Eles vão se divorciar quando voltarmos. Essa viagem é uma espécie de despedida da nossa família como era antes. E uma apresentação do tio Cláudio como, sei lá, novo membro, eu acho. O celular escorregou das minhas mãos e caiu sobre o sofá. O mundo ao meu redor parecia ter parado. Minha mãe estava tendo um caso, com o conhecimento do meu pai? E todos sabiam, menos eu? Recuperei o celular com mãos trêmulas. E por que eu não fui convidada para essa despedida de família? A resposta de Fernanda foi como uma facada. Foi ideia da mamãe. Ela disse que você não aceitaria o relacionamento dela com o tio Cláudio, que você sempre foi muito protetora com o papai. E também, ela achou que você não iria querer pagar pela viagem se soubesse a verdade. Ali estava. A verdade nua e crua. Eu não havia sido excluída apenas da viagem. Havia sido excluída de toda a verdade sobre minha própria família por quase um ano. E o pior, o único motivo pelo qual me mantiveram por perto foi para que eu continuasse bancando as contas. Naquela noite, sentada no meio da sala com o celular na mão e o coração em pedaços, tomei uma decisão que mudaria tudo. Abri meu aplicativo do banco e cancelei todas as transferências automáticas para a conta conjunta. Depois, liguei para o serviço de atendimento do cartão de crédito e cancelei os cartões adicionais. Em seguida, abri meu notebook e comecei a procurar apartamentos para alugar. Estava na hora de recomeçar, desta vez pensando apenas em mim mesma. Enquanto a noite avançava em Curitiba, senti uma mistura de dor e libertação. A dor de perceber que havia sido usada por tanto tempo, e a libertação de finalmente enxergar a verdade e poder escolher um novo caminho. Pela janela do apartamento, observei as luzes da cidade. Curitiba continuava ali, vibrante e cheia de possibilidades. Foi então que percebi. Eu também poderia recomeçar, tão deslumbrante e cheia de vida quanto as luzes que via da minha janela. Os 3 dias seguintes passaram num borrão de atividade frenética. Consegui encontrar um apartamento pequeno para alugar no bairro Água Verde, não muito longe do atual, mas suficientemente distante para marcar uma separação. Era um estúdio modesto, mas novo e bem localizado, algo que seria só meu. Assinei o contrato na segunda-feira durante meu horário de almoço. Era a primeira vez em anos que tomava uma decisão importante sem consultar minha família. A corretora, Viviane, uma mulher de meia-idade com sotaque mineiro, parecia surpresa com minha pressa. Geralmente as pessoas visitam vários imóveis antes de decidir, querida. Ela comentou enquanto me entregava as chaves. Eu já perdi tempo demais, respondi, sentindo o metal frio da chave na palma da mão. Um símbolo pequeno, mas poderoso, da minha nova independência. No banco, solicitei uma semana de férias. Parte dos 30 dias que havia acumulado nos últimos 2 anos sem tirar folga. Rodrigo pareceu preocupado. Tudo bem, Carol? Você nunca tira férias assim, de repente. Estou reestruturando algumas coisas na minha vida, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. À noite, comecei a separar minhas coisas no apartamento. Era incrível como, mesmo vivendo ali por anos, eu tinha tão poucos objetos verdadeiramente meus. A maior parte dos móveis e eletrodomésticos haviam sido comprados por mim, é verdade, mas sempre pensando na família, no uso coletivo. Agora eu precisava identificar o que era genuinamente meu. Separei roupas, livros, alguns eletrônicos pessoais, minha coleção de canecas das cidades brasileiras que havia visitado a trabalho. Em uma caixa de sapatos no fundo do armário, encontrei fotos antigas da minha infância em Londrina. Na maioria delas, eu segurava Fernanda no colo ou de mãos dadas. Em uma foto particularmente tocante, eu, com uns 12 anos, ensinava Fernanda de 5 a andar de bicicleta no quintal da nossa casa antiga. Olhando para aquela imagem, senti uma pontada de nostalgia. Houve um tempo em que éramos realmente uma família, em que eu era mais que uma provedora. Era uma irmã, uma filha amada. Em que momento isso mudou?
Foi gradual, quase imperceptível, como areia escorrendo lentamente entre os dedos até perceber que sua mão está vazia. Na terça-feira, contratei uma pequena transportadora local para levar meus pertences para o novo apartamento. O rapaz que dirigia o caminhão, Josué, mascava chiclete e ouvia um podcast sobre futebol. Era torcedor fanático do Coritiba e ficou desapontado quando confessei que não acompanhava muito o Coxa, nem o Atlético PR ou o Paraná Clube. Nossa, dona, e a senhora é curitibana mesmo? Ele riu, ajudando a carregar uma caixa de livros. Nascida em Londrina, mas cresci aqui, respondi, sentindo estranhamente a necessidade de me justificar. Enquanto organizava o novo apartamento, recebi a primeira ligação da minha mãe. Ignorei. Depois veio uma enxurrada de mensagens no WhatsApp. Carol, estamos tentando falar com você há dias. O que aconteceu? Por que cancelou os cartões? Filha, precisamos conversar quando voltarmos. A última mensagem quase me fez rir. Transferi um dinheiro para a conta conjunta para cobrir o IPTU, mas voltou. O que está acontecendo? É claro que a primeira preocupação seria financeira. Respondi com uma única frase: paguem com o dinheiro de vocês. Desliguei o celular e continuei a organizar meu novo lar. Ao colocar alguns livros na estante que havia comprado na loja de departamentos, encontrei um exemplar de Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. Abri em uma página aleatória e li. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. As palavras me atingiram com força incomum. Qual defeito meu sustentava todo o edifício da minha família? Minha necessidade de ser útil? Minha disposição infinita para ajudar, mesmo quando isso significava anular a mim mesma? Naquela noite, pela primeira vez em anos, preparei o jantar pensando apenas no que eu gostaria de comer. Fiz uma massa simples com molho branco e cogumelos, prato que meu pai detestava e, por isso, raramente fazíamos em casa. Comi na varanda pequena do apartamento novo, observando o movimento da rua. Na quarta-feira, recebi um e-mail inesperado. Era uma resposta a uma candidatura que havia feito quase 3 meses atrás, quase por impulso, para uma vaga de gerente financeiro em uma filial do banco em Florianópolis. Na época, descartei a ideia quase imediatamente. Como poderia me mudar para outra cidade? Quem cuidaria da minha família? O e-mail dizia que meu currículo havia sido selecionado e me convidava para uma entrevista online na próxima semana. Em outros tempos, teria ignorado. Agora, respondi imediatamente aceitando. Florianópolis. Uma nova cidade. Um recomeço completo. À tarde, fui ao shopping para comprar alguns itens para a casa nova. No caminho, passei por uma loja de celulares e, num impulso, entrei. Saí de lá com um novo número de telefone e um plano só meu, não mais vinculado ao plano familiar que eu pagava há anos. Ao voltar para meu novo apartamento, encontrei Mariana esperando na porta. Então é verdade, ela disse, me abraçando. Você realmente está se mudando. Convidei-a para entrar. Sentamos nas caixas ainda não desempacotadas, compartilhando uma garrafa de vinho que ela havia trazido. Como você descobriu? Perguntei. Débora me contou que você pediu férias de repente. E quando fui ao seu apartamento antigo, vi o caminhão de mudança. Não foi difícil juntar as peças. Ela fez uma pausa, tomando um gole de vinho. Fernanda me ligou ontem, desesperada. Disse que você não responde às mensagens deles. Suspirei. E o que mais ela disse? Que vocês tiveram uma briga por causa da viagem. Ela não mencionou o outro assunto. Claro que não. O caso da minha mãe provavelmente ainda era um segredo para a maioria das pessoas. Mari, eles planejaram essa viagem por meses, usando o dinheiro que eu dava para as despesas da casa, e me excluíram deliberadamente. Os olhos de Mariana se arregalaram. Eu imaginei que havia algum motivo sério para você tomar uma atitude tão drástica. Você sempre foi tão dedicada a eles. Dedicada demais, respondi amargamente.
ao ponto de esquecer de mim mesma. Contei a ela toda a história, incluindo o relacionamento da minha mãe com Cláudio Oliveira. Mariana escutou em silêncio, ocasionalmente balançando a cabeça em descrença. O que você vai fazer agora? Ela perguntou quando terminei. Viver a minha vida, finalmente. Fiz uma pausa. Tenho uma entrevista para uma vaga em Florianópolis. Floripa? Você vai se mudar para tão longe? Talvez seja o que eu preciso. Um recomeço completo. Mariana segurou minha mão. Vou sentir sua falta, amiga. Mas entendo. Você merece ser feliz. Quando ela se foi, fiquei sentada no chão do apartamento semi-vazio, cercada por caixas que continham os fragmentos da minha vida até então. Pela janela, via o céu de Curitiba se tingir com as cores do pôr do sol. Meu novo celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Carol? Era a voz do meu pai, soando estranhamente pequena. Meu coração acelerou. Parte de mim queria desligar imediatamente, mas algo me fez responder. Oi, pai. Sua mãe me contou que você descobriu tudo. E que... se mudou. É verdade. Um silêncio pesado se instalou na linha antes dele continuar. Eu sei que você deve estar com raiva, com razão. Mas queria que soubesse. Foi ideia minha não te contar sobre o Cláudio. A confissão me pegou de surpresa. Por quê? Porque tinha vergonha, filha. Vergonha de admitir para você. Logo você que sempre me viu como um modelo, que meu casamento estava acabando. Que sua mãe havia encontrado em outro homem o que não encontrava mais em mim. Sua voz falhou. E também tinha medo que você ficasse do meu lado e cortasse relações com sua mãe. Não queria ser o responsável por separar vocês. Senti lágrimas se formando. E por que me excluir da viagem? Essa parte não foi ideia minha, ele admitiu. Sua mãe achou que seria mais fácil apresentar o novo arranjo para a família toda de uma vez, quando voltássemos. E Fernanda só concordou porque... Bem, você sabe como ela é influenciável. Enxuguei uma lágrima teimosa. Vocês usaram meu dinheiro, pai. O dinheiro que eu suava para conseguir, pensando estar ajudando a família. Eu sei, Carol. E não tenho como justificar isso. Foi errado. Egoísta. Ele respirou fundo. Sua mãe está aqui do meu lado, querendo falar com você. Eu não quero falar com ela agora, respondi firmemente. Ok, eu entendo. Houve outro silêncio antes dele continuar. Carol, nós voltamos para Curitiba amanhã. Podemos nos encontrar? Por favor? Fechei os olhos, sentindo o peso da decisão. Parte de mim queria cortar relações completamente. Começar do zero sem olhar para trás. Outra parte sabia que, para realmente seguir em frente, eu precisava de um encerramento adequado. Talvez, respondi finalmente, mas não no apartamento, em um lugar neutro. Onde você quiser, filha. E não quero ver a mamãe ainda. Só você e talvez a Fernanda. Entendo. Posso marcar no Jardim Botânico? Perto daquela estufa que você sempre gostou? O Jardim Botânico, um dos principais cartões postais de Curitiba, com sua estufa de metal e vidro inspirada no Palácio de Cristal de Londres. Um lugar público, cheio de turistas e moradores locais. Um lugar onde eu me sentiria segura para dizer tudo o que precisava ser dito. Pode ser, às 3 da tarde. Estaremos lá. E Carol, eu sinto muito. Por tudo. Depois de desligar, fiquei olhando para o novo celular na minha mão. Uma parte de mim queria acreditar que tudo poderia ser resolvido, que poderíamos voltar a ser uma família. Outra parte sabia que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando na cama nova, pensando no encontro do dia seguinte. O que eu diria? Como reagiria ao ver meu pai? E Fernanda? Será que ela entenderia minha posição? Será que algum deles realmente compreendia o quanto me machucaram? Quando o sol começou a nascer, eu já estava de pé.
Preparei um café forte e sentei-me na pequena varanda. O dia prometia ser típico de Curitiba, começando fresco e limpo, com possibilidade de chuva à tarde. Vesti-me com cuidado, escolhendo uma roupa que me desse confiança. Calça jeans escura, blusa azul marinho e o blazer cinza que comprara para a última promoção no banco. Queria parecer forte, independente, uma mulher que havia tomado o controle da própria vida. Às 2h30, peguei um Uber para o Jardim Botânico. Durante o trajeto, o motorista, um senhor de cabelos grisalhos, tentou puxar conversa. A senhora é daqui de Curitiba mesmo? Sim, respondi. E então, após uma pausa. Mas talvez não por muito tempo. Ah, vai se mudar? Para onde se não for intrometimento? Florianópolis, talvez. Linda cidade. Já morei lá por 5 anos. A vida é mais tranquila, sabia? O pessoal leva as coisas com menos pressa. Menos pressa. Era disso que eu precisava? De uma vida onde pudesse respirar, onde cada momento não fosse dominado pela necessidade de cuidar dos outros? Ao chegar ao Jardim Botânico, paguei a corrida e desci. O parque estava relativamente tranquilo para uma quinta-feira à tarde. Alguns turistas tiravam fotos da famosa estufa, e estudantes de botânica faziam anotações sobre as espécies nativas. Caminhei até um banco com vista para o lago, onde pequenas carpas coloridas nadavam tranquilamente. Sentei-me e esperei, sentindo o coração acelerado. Às 3 em ponto, vi meu pai entrando pelo portão principal. Mesmo à distância, notei como parecia mais velho do que na última vez que nos vimos, apenas 2 semanas atrás. Ao seu lado, Fernanda caminhava cabisbaixa, vestindo um moletom da UFPR, Universidade Federal do Paraná, onde estudava. Quando me viram, hesitaram brevemente antes de se aproximarem. Não me levantei. Precisava manter algum tipo de controle sobre a situação. Oi, filha, meu pai disse, parecendo incerto se deveria me abraçar ou não. Oi, respondi secamente. Fernanda tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. Carol, eu... Sentem-se, interrompi, indicando o espaço ao meu lado. Eles obedeceram. Por alguns momentos, ficamos em silêncio, observando o lago e as carpas. Então, comecei finalmente. Vocês queriam conversar? Meu pai pigarreou. Sim, nós queríamos explicar, pedir desculpas. Mick, por qual parte exatamente? Por me excluírem da viagem? Por esconderem o caso da mamãe? Ou por usarem meu dinheiro para bancar tudo isso? Fernanda começou a chorar silenciosamente. Eu não sabia sobre o dinheiro, Carol. Juro que não sabia que era você quem estava pagando pela viagem. Mas sabia que estavam me excluindo? Ela baixou a cabeça. Mamãe disse que você não ia querer ir. Que ia ser constrangedor com o tio Cláudio lá. Olhei para meu pai, que parecia ter envelhecido 10 anos naqueles poucos dias. E você? O que tem a dizer? Ele suspirou profundamente. Não há desculpa, Carol. Eu falhei como pai. Com você, especialmente. Permiti que essa situação chegasse a esse ponto porque era conveniente. Porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Que verdade? Que seu apoio, seu dinheiro, sua força se tornaram muletas para nós. Que em vez de cuidarmos uns dos outros como uma família de verdade, nós nos tornamos dependentes de você. E quando surgiu essa nova situação com sua mãe e o Cláudio, foi mais fácil esconder de você do que enfrentar o fato de que estávamos prestes a perder nosso pilar. Suas palavras, dolorosamente sinceras, atingiram-me com força. Era a primeira vez que alguém da minha família reconhecia abertamente meu papel. Você sabe quanto tempo eu passei colocando vocês em primeiro lugar? Quantas coisas eu renunciei pela família? Minha voz tremeu levemente. E no final, vocês nem me consideraram parte dessa família. Isso não é verdade, Carol. Fernanda interveio enxugando as lágrimas. Você é minha irmã. Sempre será. Eu te amo mais que tudo. Amor não é só palavra, Fernanda. É ação. É consideração.
é pensar no outro em vez de apenas tomar e tomar e tomar. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Ao nosso redor, a vida do parque continuava. Crianças riam, pássaros cantavam, turistas fotografavam. O mundo seguia seu curso, indiferente ao nosso pequeno drama familiar. O que acontece agora? Meu pai perguntou finalmente, sua voz pequena e incerta. Respirei fundo, sentindo o peso da decisão que havia tomado durante a noite insone. Eu tenho uma entrevista para uma vaga em Florianópolis na próxima semana. Se der certo, vou me mudar. Os olhos dele se arregalaram em choque. Para tão longe? Não é tão longe assim. 6 horas de ônibus, menos de 1 hora de avião. Mas... e nós? Fernanda perguntou, um toque de pânico em sua voz. Olhei para ela com firmeza. Vocês vão precisar aprender a viver sem a minha ajuda financeira, sem minhas soluções para todos os problemas. Vão precisar crescer, assim como eu estou tendo que fazer agora. Carol, meu pai começou. Sei que você está magoada, e com razão. Mas não tome decisões precipitadas. Talvez possamos consertar isso, encontrar um meio termo. Não é uma decisão precipitada, pai. É a primeira decisão verdadeiramente minha em anos. E não se trata de punir vocês. Se trata de finalmente fazer algo por mim. E se não dermos conta? A vulnerabilidade na voz de Fernanda me pegou de surpresa. E se não conseguirmos nos virar sem você? Vocês vão conseguir. Terão que conseguir. Fiz uma pausa. E isso não significa que estou cortando relações completamente. Significa apenas que o equilíbrio precisa mudar. Naquele momento, enquanto o sol começava a se pôr sobre o Jardim Botânico de Curitiba, senti como se estivesse no topo de uma corda bamba. De um lado, a segurança familiar de sempre sacrificar minhas necessidades pelos outros. Do outro, o território desconhecido e assustador de priorizar a mim mesma. A escolha era clara, mas não menos dolorosa. Eu precisava atravessar para o outro lado. Mesmo que isso significasse deixar para trás as pessoas que, apesar de tudo, eu ainda amava. Vou para casa agora, disse levantando-me do banco. Minha nova casa. Carol, meu pai chamou quando já estava a alguns passos de distância. Você acha que um dia vai conseguir nos perdoar? Parei, olhando para o céu que começava a se tingir de laranja. A pergunta pairou no ar, pesada com possibilidades e incertezas. Talvez, respondi finalmente. Mas primeiro preciso aprender a perdoar a mim mesma por ter permitido ser invisível por tanto tempo. E com essas palavras, segui em frente, deixando-os sentados no banco do parque. Cada passo que dava em direção à saída era um passo em direção à minha nova vida. Uma vida onde eu não seria apenas útil, mas verdadeiramente valorizada. Começando por mim mesma. 6 meses depois. O vento salgado de Florianópolis soprava gentilmente pelas janelas do meu apartamento na Lagoa da Conceição. O som das ondas ao longe criava uma melodia constante e reconfortante. Tão diferente do ritmo acelerado de Curitiba, que eu conhecia tão bem. Estava organizando alguns documentos na mesa da sala quando meu celular tocou. Na tela, o nome Fernanda piscava insistentemente. Respirei fundo antes de atender. Oi, Fê. Carol, tudo bem? Cheguei. Estou no terminal rodoviário. Estou indo te buscar. Chego em 20 minutos. Desliguei o telefone e peguei as chaves do carro. Um Fiat Mobi usado que havia comprado há 2 meses. Minha primeira grande aquisição na nova vida. No caminho para o terminal, observei a ilha que agora chamava de lar. As praias de Florianópolis em abril ainda preservavam o calor do verão, embora as multidões de turistas já tivessem diminuído consideravelmente. Fernanda estava sentada em um banco na área de desembarque, uma mochila grande aos seus pés. Ao me ver, seu rosto se iluminou com um sorriso hesitante, como se não tivesse certeza de qual seria minha reação. Nos abraçamos, um abraço longo, carregado de emoções não ditas. Nossa, você está bronzeada, ela exclamou, examinando-me.
É impossível não ficar morando aqui, respondi pegando sua mochila. Como foi a viagem? Cansativa. O ônibus atrasou em Joinville. No carro, Fernanda olhava admirada para a paisagem que se descortinava à nossa frente. O contraste entre o azul intenso do mar e o verde da Mata Atlântica que cobria os morros da ilha. É mais bonito do que nas fotos que você mandou, ela comentou, tirando o celular para registrar o momento. Espere até ver o pôr do sol na praia do Campeche, é de tirar o fôlego. Chegamos ao meu apartamento, um 2 quartos simples, mas arejado, decorado com cores claras e plantas que eu finalmente havia aprendido a manter vivas. Na varanda, uma rede colorida balançava com a brisa. Uau, Carol! Seu apartamento é a sua cara, Fernanda comentou, observando os detalhes. Na parede da sala, havia um mural de fotos, algumas da minha infância em Londrina, outras mais recentes de Florianópolis. Notei que ela parou diante de uma foto nossa, de muitos anos atrás, andando de bicicleta na rua 15 de Novembro, em Curitiba. Quer tomar algo? Tenho suco de pitanga que fiz ontem. Adoraria. Nunca provei suco de pitanga fresco. Enquanto servia o suco, observei minha irmã discretamente. Ela parecia diferente, não apenas fisicamente, mas na postura, no olhar. Menos menina, mais mulher. Como vão as coisas em Curitiba? Perguntei, sentando-me no sofá. Fernanda suspirou. Diferentes. Papai está se adaptando ao novo apartamento no Portão. É pequeno, mas fica perto do trabalho novo. Que bom que ele conseguiu emprego. Sim, não é nada extraordinário. Assistente administrativo numa imobiliária. Mas ele parece mais, sei lá, realizado. Fiquei genuinamente feliz ao ouvir isso. Depois da nossa separação, meu pai havia finalmente buscado tratamento para a depressão que o afligia silenciosamente havia anos. O divórcio foi finalizado 3 meses atrás, e, embora difícil, trouxe um alívio inesperado para ambos. E a mamãe? Ela e o tio Cláudio. Quer dizer, Cláudio. Fernanda corrigiu-se, ainda desconfortável com a situação. Estão morando juntos agora no apartamento antigo. Ela voltou a dar aulas de matemática no ensino médio. Assenti, absorvendo a informação. Minha relação com minha mãe continuava complicada. Falávamos ocasionalmente por telefone, conversas breves e superficiais. A ferida ainda estava aberta, embora menos dolorosa. E você, Fê? Como está a faculdade? Ela sorriu, mais animada. Terminei o semestre com médias boas e consegui um estágio remunerado no laboratório de pesquisa. Não é muito, mas pelo menos não preciso mais pedir dinheiro para ninguém. O orgulho na voz dela era palpável, e não pude deixar de sorrir. Nos meses após minha partida, Fernanda havia crescido de maneiras que eu não esperava. Arrumou um trabalho de meio período, assumiu suas próprias despesas e até mesmo começou a ajudar nosso pai com algumas contas. Carol, ela continuou, sua voz agora mais séria, queria te agradecer. Pelo quê? Por ter nos deixado. Sei que parece estranho, mas foi necessário. Nos fez crescer. Eu nunca tinha percebido quanto dependíamos de você até você não estar mais lá. Suas palavras me pegaram desprevenida. Durante meses, havia carregado um misto de culpa e ressentimento. Culpa por abandoná-los, ressentimento por ter sido necessário fazê-lo. Não foi fácil, Fê. Houve dias em que quase voltei, em que me senti egoísta por pensar em mim antes de vocês. Mas era o que você precisava fazer, ela respondeu com uma maturidade que me surpreendeu. E no final, foi o que todos nós precisávamos. Assistimos ao pôr do sol da varanda, compartilhando tapioca com queijo coalho, uma das delícias nordestinas que eu havia incorporado à minha dieta desde que me mudara. O céu se tingiu de rosa e laranja, refletindo nas águas da lagoa como uma pintura impressionista. Como está o trabalho na nova agência? Fernanda perguntou. Desafiador, no bom sentido. Tenho mais responsabilidades como gerente regional, mas também mais liberdade.
E o melhor, consigo terminar meu expediente às 17 horas todos os dias. Senhora Extra? Quem é você e o que fez com minha irmã? Ela brincou. Digamos que aprendi algumas lições sobre equilíbrio, respondi sorrindo. Mais tarde, caminhamos pela orla da lagoa, onde bares e restaurantes começavam a acender suas luzes. O cheiro de peixe fresco grelhado pairava no ar, misturando-se com o aroma de maresia. Sabe o que é engraçado? Comentei enquanto observávamos alguns pescadores voltando com seus barcos. Durante anos, sonhei em fazer essa viagem para o Nordeste. Salvador era meu destino dos sonhos. E agora, acabei indo para o Sul. Você ainda quer conhecer Salvador? Um dia, talvez, mas não com a mesma urgência. Descobri que o que eu realmente buscava não era um destino específico, mas a liberdade de escolher meu próprio caminho. Fernanda pegou minha mão, apertando-a gentilmente. Estou orgulhosa de você, Carol. Sempre te admirei, mas agora é diferente. Você é minha inspiração. Senti meus olhos marejarem. Durante tanto tempo, havia desejado apenas isso: ser vista, ser valorizada, não pelo que fazia pelos outros, mas por quem eu era. No caminho de volta para o apartamento, passamos por um pequeno bar onde um músico local tocava violão e cantava Caetano Veloso. Fernanda parou, puxando minha mão. Vamos entrar? Só uma cerveja. Em outros tempos, teria recusado, pensando no dinheiro, nas responsabilidades, no dia seguinte. Mas a nova Carolina, ou talvez a verdadeira Carolina que sempre estivera adormecida, sorriu e disse: por que não? Sentamos em uma mesa próxima ao músico, pedimos 2 cervejas artesanais locais e alguns bolinhos de peixe. O ambiente era acolhedor, cheio de moradores e poucos turistas fora de temporada. Então, Fernanda começou, girando a garrafa de cerveja entre os dedos. Você está feliz aqui? A pergunta, simples e direta, me fez refletir. Felicidade. Uma palavra que raramente havia entrado no meu vocabulário antes. Eu estava sempre ocupada demais sendo útil para pensar se estava feliz. Estou, respondi honestamente. Não todos os dias, claro. Ainda tenho momentos difíceis, ainda sinto falta de algumas coisas de Curitiba. Mas na maior parte do tempo, sim, estou feliz. E... Você conheceu alguém? Ela perguntou com um sorriso malicioso. Ri, sentindo o rosto corar levemente. Talvez. Carol, quem é ele? Ou ela? Fernanda se inclinou, animada. Chama-se André. É biólogo marinho. Trabalha num projeto de conservação das tartarugas na ilha do Campeche. Nos conhecemos na inauguração da nova agência. Ele abriu uma conta comigo. E estamos nos conhecendo. Saímos algumas vezes. É diferente de tudo que já vivi. Ele é calmo, centrado, ama o que faz. Fiz uma pausa. E o melhor, não precisa que eu resolva a vida dele. Não precisa que eu seja sua salvadora. Fernanda ergueu sua garrafa. Um brinde a isso, a relacionamentos saudáveis. Brindamos, o som do vidro se encontrando harmonizando com as notas do violão. O músico agora tocava Aquele Abraço de Gilberto Gil e alguns clientes cantavam junto. De volta ao apartamento, já tarde da noite, preparei o sofá-cama para Fernanda. Enquanto buscava lençóis no armário, encontrei uma caixa que ainda não havia aberto desde a mudança. Dentro dela, o velho Sr. Pipoca, o ursinho que havia dado a Fernanda tantos anos atrás. Olha o que encontrei, disse, mostrando o urso para minha irmã. Fernanda pegou o bichinho, surpresa. Você trouxe ele? Não consegui deixá-lo para trás, admiti. Muitas memórias. Ela abraçou o ursinho como fazia quando criança. Posso dormir com ele hoje? Claro, respondi sorrindo. Ele é seu, afinal. Mais tarde, deitada em minha cama, podia ouvir o som suave das ondas ao longe. Pensei em como a vida dá voltas inesperadas. 6 meses atrás,
Eu era uma mulher invisível em minha própria família, existindo apenas para ser útil. Hoje, eu existia plenamente, em todas as dimensões. Na manhã seguinte, acordei cedo e encontrei Fernanda já de pé na varanda, tomando café e observando o movimento dos barcos na lagoa. "Bom dia", disse, juntando-me a ela. "Dormiu bem?" "Melhor impossível. O som da água é como um calmante natural." Preparamos o café da manhã juntas. Tapioca, frutas frescas da feira, café passado na hora. Era sábado, e tínhamos o dia inteiro pela frente. "Qual é o plano para hoje?" Fernanda perguntou, mordendo um pedaço de manga. "Pensei em te levar para conhecer a praia do Campeche. Depois podemos almoçar aquele peixe na folha de bananeira que te falei. À noite, se você topar, André nos convidou para um churrasco na casa dele." "Churrasco? Achei que os manezinhos da ilha só comiam peixe", ela brincou, usando o termo carinhoso para os nativos de Florianópolis. "André é gaúcho de Porto Alegre. Ninguém faz um churrasco melhor que ele." Enquanto arrumávamos a cozinha, Fernanda parecia pensativa. "No que está pensando?" perguntei. "Em como as coisas mudaram. Sabe, depois que você saiu, tive que aprender a fazer tanta coisa. Pagar contas, cozinhar direito, administrar dinheiro. No começo, foi assustador, mas depois foi libertador. Sei exatamente como é." "Carol, estou pensando em me transferir para a UFSC ano que vem", ela disse repentinamente. "Tem um programa de pesquisa incrível na minha área aqui." A notícia me pegou de surpresa. "Você viria morar em Floripa?" "Se você não se importar com uma irmã caçula por perto." Ela respondeu com um sorriso hesitante. "Prometo não depender de você como antes. Tenho economias, posso dividir um apartamento com colegas." Senti uma emoção diferente. Não o velho sentimento de responsabilidade sufocante, mas algo mais leve, mais alegre. O desejo genuíno de ter minha irmã por perto, não como um fardo, mas como uma companheira. "Acho uma ideia maravilhosa, Fê. E podemos buscar um apartamento maior, dividir aluguel." Seus olhos se iluminaram. "Sério? Não seria um incômodo?" "Não como irmãs de verdade, como iguais." Fiz uma pausa. "Mas com uma condição." "Qual?" "Que continuemos assim, cada uma vivendo sua própria vida, respeitando o espaço da outra, dividindo despesas igualmente. Uma relação saudável, sem dependências tóxicas." Ela estendeu a mão para um aperto formal, mas não resisti e a puxei para um abraço apertado. "Fechado", ela murmurou contra meu ombro. Mais tarde, enquanto caminhávamos pela areia branca da praia do Campeche, observei o rosto de Fernanda iluminado pelo sol. Ela parecia feliz, leve, como há muito tempo não havia. Ou talvez, percebi, era eu quem podia finalmente vê-la sem o filtro da responsabilidade pesada que sempre carregara. Sentamos na areia, deixando que as ondas molhassem nossos pés. Ao longe, alguns surfistas aproveitavam as últimas ondas do verão que se despedia. "Carol", Fernanda disse, quebrando o silêncio contemplativo. "Você conseguiu perdoar a mamãe?" A pergunta pairou no ar por alguns instantes. Olhei para o horizonte onde o céu encontrava o mar, pensando cuidadosamente. "Estou aprendendo a perdoar", respondi finalmente. "Não por ela, mas por mim. Carregar mágoa é como nadar com uma pedra amarrada no pescoço. Só afunda a gente." "Ela pergunta de você, o tempo todo." "Eu sei. Talvez da próxima vez que você vier, eu esteja pronta para falar com ela por videochamada. Um passo de cada vez." Fernanda assentiu, compreensiva. Ficamos em silêncio novamente, apenas existindo naquele momento perfeito. "Sabe o que aprendi nesses meses, Fê?" disse, desenhando círculos na areia com os dedos. "Que ser invisível não é algo que os outros fazem conosco. É algo que permitimos que aconteça quando esquecemos de olhar para nós mesmos." "E agora você se vê?" Sorri, sentindo a brisa marinha acariciar meu rosto.
o sol aquecendo minha pele. Agora eu me vejo, completamente. Naquela noite, no churrasco na casa de André, observei o pequeno grupo reunido em torno da churrasqueira. André contando histórias sobre as tartarugas marinhas, seus amigos rindo e compartilhando causos da ilha, Fernanda se enturmando naturalmente como sempre fazia. E eu, simplesmente presente, sem preocupações com o amanhã, sem o peso constante de ser o pilar de sustentação de todos. Quando André pegou minha mão discretamente sob a mesa, senti aquela conexão silenciosa, aquela compreensão mútua que nasce quando duas pessoas se encontram no momento certo de suas vidas. Mais tarde, ao retornarmos para o apartamento, Fernanda e eu paramos na varanda para observar o céu estrelado sobre a lagoa. Sabe o que fico pensando às vezes? Comentei. Em como tudo poderia ter sido diferente se eu não tivesse visto aquela postagem do aeroporto naquela manhã. Acredita em destino, Carol? Não sei se é destino. Acho que é mais como momentos decisivos. Pequenos instantes que nos forçam a enxergar verdades que estavam bem na nossa frente, mas preferíamos ignorar. Fernanda apoiou a cabeça no meu ombro. Obrigada por não desistir de nós completamente, por permitir que eu viesse te visitar, que a gente reconstruísse isso de um jeito diferente. Obrigada por crescer, Fê, por entender. Na manhã seguinte, levei Fernanda de volta ao terminal rodoviário. Antes de embarcar, ela me abraçou forte. Volto logo para planejarmos minha transferência, prometeu. Estarei esperando. Enquanto o ônibus se afastava, acenei até não poder mais vê-lo. No caminho de volta, parei em uma praia deserta e caminhei pela areia. O sol brilhava intensamente no céu azul de Florianópolis e as ondas quebravam suavemente na costa. Tirei meus sapatos, sentindo a areia entre os dedos, e caminhei até a água. As ondas geladas lambiam meus pés, e eu respirei profundamente, sentindo o ar salgado encher meus pulmões. Ali, sozinha na imensidão da praia, senti uma paz que há muito não experimentava. Não era a ausência de problemas ou desafios. Eles ainda existiam e sempre existiriam. Era a certeza de que, independentemente do que viesse, eu seria capaz de enfrentar. Porque agora eu era visível, primeiro e principalmente para mim mesma. E essa era a única visibilidade que realmente importava. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Seus comentários são muito importantes para mim. Até a próxima história.